Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre 3 estágios mentais. Você vai com certeza se identificar com algum deles. E eu quero te dar uma certa clareza sobre a existência deles e como lidar com cada um deles. Inicialmente, de onde que eu tirei essa ideia? Por que falar sobre isso? Quando se fala hoje em dia sobre yoga, eu percebo um movimento muito forte das pessoas se apegarem à prática do yoga exclusivamente com um aspecto físico, com um aspecto meio de ginástica. E na minha percepção, o yoga é um processo 80% mental. Quando você pensa em praticar yoga, a gente está falando de algo que 80% do que está sendo feito não está sendo visto por quem observa de fora. Aquela parte estética, física e grosseira, ela é um pedaço muito pequeno deste processo interior que é muito maior. E sendo o yoga 80% esse processo mental e 20% que você vê aqui fora grosseiramente, se você se apega à ideia de fazer yoga como uma ginástica, como um aspecto físico, né, para ficar com a barriga de tanquinho, é como se você estivesse usufruindo de meramente 1/5 de tudo que o yoga pode te proporcionar. Se você parar para pensar nessa ideia de que é 80% mental, qualquer pessoa que comece uma prática de yoga, ela vai ter essa implicação, essa necessidade de travar um contato próximo com a sua mente, com os seus pensamentos, com o seu universo interior. E por vezes as pessoas fazem isso e isso incomoda. Por vezes a gente faz isso e a gente não gosta do que a gente encontra. A gente trava contato íntimo com nós mesmos e é algo desagradável. E eu acredito que isso acontece exatamente por causa da falta de consciência desses estágios mentais que eu vou descrever aqui para você. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a ter clareza da existência deles, a não temer por eles, não se assustar com isso, tá? A gente sempre vai estar mais assim ou mais assado um dia ou outro, e você saber lidar com tudo isso. Então, se você é uma pessoa que muitas vezes se sente meio desanimado, meio triste, sem vontade de fazer as coisas, ou pelo contrário, você é sempre agitado, sempre muito inquieto, com a mente a milhão, ansioso, se você tem qualquer uma dessas personalidades, saiba que é possível você lidar com isso, até com hábitos do dia a dia, e também praticando yoga. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O que eu peguei para a gente falar sobre esses estágios da sua mente? Eu peguei um conceito do yoga que são os gunas. O que são gunas? Gunas são como se fossem princípios, tá? Esses princípios eles estão presentes em tudo. São 3 princípios: tamas, rajas e sattva. Tamas é o princípio da inércia. Esse nome é meio errado, eu sei, tá? Porque um objeto, uma pessoa, ela pode estar na inércia estática, né, de ficar parado, ou ela pode estar na inércia de movimento, e é difícil tirar ela do movimento. Mas vamos pegar a ideia de tamas como a inércia do estar parado, ok? Eu sei que o conceito físico não está tão correto, mas a ideia é a melhor forma de representar. Então, tamas é esse princípio da inércia. O característico de tamas é exatamente essa dificuldade de se pôr em movimento. Tamas é aquela pessoa que tem menos disposição, menos vitalidade, menos apetite e menos ânimo e motivação para fazer as coisas. Depois a gente tem o segundo princípio, que é... Não estou me entendendo com esse ar-condicionado hoje. Que é rajas. Rajas é o princípio do movimento. Então é essa inquietude, essa fluidez, é esse movimento incessante, essa busca incessante por estar em movimento. Característico daquelas pessoas que são mais ansiosas. E o terceiro princípio é sattva. Então a pessoa que tem
mais sátua, ela tem mais equilíbrio, ela tem mais estabilidade, ela tem mais clareza dos seus pensamentos, das suas emoções, ela sabe lidar melhor com essas coisas sutis. E esses 3 princípios, eles estarão presentes em todas as pessoas. Uns vão ter a maior presença de um ou de outro e vice-versa. Vai ter algum que predomina, mas você sempre vai ter esses 3 princípios te regendo no seu dia a dia, na sua rotina. Você vai ter uma tendência maior, mas em geral, eles 3 se manifestam em você de alguma forma. Por exemplo, se você é uma pessoa que pega no sono muito fácil, que dorme muito bem, que tem dificuldade para acordar, perceba, tudo isso está relacionado com o princípio da inércia, o estático, o tamas. Mas pode ser que você tenha esse sono assim, mas por outro lado, quando vai comer, você tem um apetite voraz, você é uma pessoa faminta. Você come muito e você digere muito, isso te faz bem, você fica magro, você fica em forma, mesmo tendo essa alimentação intensa, vamos dizer assim. A sua alimentação, ela é regida por um princípio de radias, de movimento. E vamos imaginar que você começa a se concentrar para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa, e sua mente fica firme e estável, feito uma rocha. Nada perturba sua atenção, sua concentração. Isso seria uma presença de sátua. Então, dei pequenos exemplos rápidos para você entender que uma única pessoa pode ter cada um desses estágios mentais presentes em diferentes coisas da rotina dela. E, além disso, você pode ter um dia que você está mais de um jeito e outro dia que você está mais do outro. Então, a coisa não é tão preto no branco, mas todos nós vamos ter uma tendência a estarmos mais dominados por um desses 3 princípios. Então, ao te dar clareza da existência deles, eu acredito que eu vou conseguir te guiar para que você consiga lidar com essa sua tendência e mudá-la se for a sua vontade. Vamos começar então agora a falar pouco a pouco de cada uma delas, tá? De cada uma dessas tendências, de cada um desses estágios, de como você percebe a presença deles no seu dia a dia e como que você lida com isso. E também de erros comuns. Erros comuns que a gente comete e faz com que você intensifique esse princípio que talvez você não queira intensificar. Vamos começar pelo tamas, o princípio da inércia. Veja só, como eu mencionei, tamas, como que você sabe se você está muito tamássico? Se tiver peso, se tiver lentidão, se tiver falta de movimento, se tiver essa dificuldade de sair do lugar, você está dominado por tamas, sua mente está tamássica. Então, quem está tamássico geralmente vai ter pouco apetite, metabolismo lento, às vezes vai lá, come, nem come em grande quantidade, mas come alimentos de muita baixa qualidade, engorda com facilidade, tem um apetite excessivo por coisas gordurosas, por alimentos processados, por coisas que são ruins para a sua saúde. É uma pessoa que dorme pesado, pega no sono fácil e tem dificuldade de acordar de manhã, de sair da cama. É uma pessoa que muitas vezes vai ter preguiça de fazer atividade física, de se colocar em movimento, de fazer um esporte e por aí vai. Tudo isso são sintomas da presença de muito tamas na sua mente, no seu estado mental, no seu estado emocional, no seu dia a dia. O que acontece? Quais são os erros comuns da pessoa que se vê nessa situação? É a pessoa ficar apegada à zona de conforto. Perceba que esse é um tipo de pessoa que ela vai ser muito difícil de você tirar do sério, entendeu? Vai ser muito difícil essa pessoa se ver estressada. E isso dá uma paz de espírito para ela que às vezes beira a depressão, até um estado depressivo, um estado daquela pessoa que, ela não tem energia para nada, não tem motivação para nada e não quer fazer nada. Ela até conseguiria fazer, ela até tem poder de foco, ela até tem capacidade para realizar as coisas, mas ela não tem motivação, ela não tem vontade.
E o erro é você se entregar a isso. É você se apegar a essa zona de conforto, porque parece nobre, né? Parece bonito você ser uma pessoa tão tranquila, tão paciente, tão calma, tão na sua, não incomoda ninguém, ninguém te incomoda. E essa aparente tranquilidade faz com que você acabe se entregando para essa zona de conforto excessiva, nada acontece e você pode sim, por que não, beirar um estado depressivo se você se entrega totalmente a isso. Então, como que você sai desse estado tão tamássico? Como que você supera isso? Você precisa fazer exatamente o contrário de tudo isso que eu descrevi aqui para você. Então, por exemplo, em termos de alimentação, você precisa fugir daqueles alimentos que têm a digestão mais pesada e ir atrás de alimentos que têm uma digestão mais leve. Por exemplo, sei lá, uma salada, legumes cozidos, frutas, todos os alimentos que têm uma digestão mais fácil, eles favorecem o movimento. Eles te tiram desse estado de tanta leseira, de tanta falta de movimento. Um alimento que os condimentos em geral, os temperos, pimenta, cominho, sei lá que mais, alecrim, orégano, sei lá, temperos diversos, tá? Páprica, qualquer um deles. Quando você coloca temperos na sua alimentação, eles têm um efeito digestivo, eles têm um efeito de aquecer o corpo, de te colocar em movimento, que seja para você levantar e sair correndo para pegar um copo d'água, porque comeu muita pimenta. Detalhe, a água não ajuda, tá? Tem que beber um copo de leite, se você exagerar. Mas esse tipo de alimento, esse tipo de alimentação, tira esse peso, tira essa estaticidade, tira essa dificuldade de se mover de você. Além disso, para quem está nesse estado mental, o exercício, a atividade física, o movimento é essencial, você precisa fazer alguma coisa. E aí, a dica que eu te dou, existem duas coisas que são desafios muito grandes para quem vive nesse estado meio tamássico, que é acordar cedo, ou melhor, acordar na hora que precisa, não vou nem dizer cedo, mas acordar, sair da cama de manhã, seja lá qual for o seu conceito de manhã. Isso é difícil, e é difícil se colocar em movimento, é difícil fazer um exercício físico, é difícil fazer esforço. Então, minha recomendação para você superar esse estado mental de tanta inércia é você unir essas duas coisas. Acorde cedo e faça uma atividade física. Então, quando eu digo acordar cedo, eu estou dizendo para você acordar antes do horário que você tem seu compromisso. Senão não vai dar tempo de você fazer atividade física. Se você conseguir acordar num horário mais cedo do que o habitual, colocar o seu corpo em movimento, fazer uma refeição leve de fácil digestão, tudo isso logo pela manhã, antes do seu primeiro compromisso, você já se colocou em movimento muito rápido logo cedo. A tendência é que o seu dia tenha outra toada, tá? Tenha outro ânimo, tenha outra disposição. E faça disso tudo um hábito. Isso vai te ajudar a não se entregar para esse estado de tanta inércia, de tanto tamás. Vamos para o segundo ponto, que é o segundo estágio da mente, que é Rajas. Se você está nesse estado, tendenciosamente você é uma pessoa que vai em direção à ansiedade, a uma agitação mental muito grande, a uma mente que é inquieta, a uma mente que muitas vezes é muito mais rápida do que o seu corpo. E não é que o seu corpo seja lento, é só a sua mente que é rápida demais. Esse tipo de pessoa geralmente vai falar que yoga não é para ela. Vai falar que yoga é muito parado, que yoga é muito tranquilo, que yoga não sei o que, não sei o que. E acaba não fazendo uma prática de yoga, sendo que é algo que seria muito útil para você. Uma meditação, coisas que te desaceleram seriam muito úteis para você. Então, como que você identifica isso? Se você tem uma mente ansiosa, se você tem uma mente inquieta, se você tem uma mente que é mais rápida do que o seu corpo pode acompanhar, se você tem dificuldade de expressar os seus pensamentos, porque eles são absurdamente mais acelerados do que a sua boca, a sua língua consegue expressar, você provavelmente está com excesso de rajas, tá? Excesso de movimento na sua mente e na sua vida.
qual que é o grande erro que eu vejo das pessoas que têm essa característica mental? Essas pessoas, até quando elas dizem yoga é muito parado, geralmente essa pessoa, esse perfil de pessoa, ela está associando a prática do yoga a essa falta de movimento, a essa inércia. E a sensação, a percepção que ela tem é que ela está em movimento e ela deveria tirar o movimento. Eu tenho a impressão de que é isso que a pessoa ansiosa sente. Você fala para ela se concentrar e ela está pensando em ser freada. E a ideia não é essa. Perceba, quem tem essa característica muito tamássica, muito inerte, a gente precisa pôr fogo naquilo ali, a gente precisa pôr energia naquilo ali e colocar essa pessoa em movimento. Isso é um desafio. Você, que já tem uma característica de intenso movimento, você não precisa mais de fogo, você não precisa mais de energia, você não precisa mais correr uma maratona, você não precisa de desafio, você já é uma pessoa que está em movimento, você não precisa ser mais desafiado para você correr ainda mais rápido, porque se você fizer isso, uma hora seu corpo não aguenta, uma hora sua mente não aguenta, você se desgasta, você entra em burnout, você fica completamente exausto física, emocional e mentalmente. Então você não precisa pôr mais velocidade. O que você precisa é acertar a direção. Você precisa trabalhar o seu foco, você precisa trabalhar a sua concentração. Isso é o mais importante para você. Então, se você é uma pessoa que tem esse estado mental mais radiássico, meu conselho para você, fuja, ou pelo menos evite desafios. Evite impor novas e novas metas para o seu corpo, principalmente em termos de atividade física. Mas não só isso. Evite pôr novas e novas metas também para o seu trabalho, para a sua profissão. A tendência dessa pessoa que quer sempre movimento é sair acumulando as coisas de forma impensada e isso vai gerando excesso, isso vai gerando exaustão, isso vai gerando um estado mental que é de esgotamento. Se você não chegou nesse ponto, saiba, isso pode acontecer. E se você tem certeza que você nunca vai chegar nesse ponto, talvez você esteja mais perto do que você imagina, porque sempre é assim, sempre temos um estado de negação quando tem algo errado com a gente. Então você que é muito radiássico, desacelere. Você que é muito ansioso, muito agitado, desculpa, desacelere não. Não é isso que eu quero te dizer. É dê foco, dê direção para a sua energia. Ela está aí, grande, alta, intensa, poderosa, incrível, capaz de fazer você realizar um monte de coisa na sua vida. Mas você precisa pegar toda essa energia e você precisa dar uma direção a ela. Se você não der direção para essa energia, você vai se perder na sua energia inesgotável, na sua disposição inesgotável, no seu apetite inesgotável pela vida. Então, não deixe isso solto, não deixe isso fazer o que quiser. Dê direção, dê foco, dê estabilidade. Corra de desafios e busque coisas que consigam acalmar a sua mente. Em geral, quando a gente acalma o ambiente onde nós estamos, nós conseguimos acalmar mais a nossa mente também. Você pode fazer isso ouvindo uma música mais lenta, uma música clássica, ou que seja, pesquisa aí, playlist para focar, playlist para concentrar, playlist do home office, sempre tem essas coisas. Músicas mais estáveis, sons mais monótonos, mais tediosos. Sim, você que é incessante no movimento, você precisa estimular um pouco de tédio, você precisa estimular um pouco de uma coisa mais pacata na sua rotina, tá? Tipo, parar e assistir o sol se pôr. Olha como ele se move devagar. Tenta contemplar isso por um instante. Tenta desacelerar a sua cabeça por um instante, porque você está concentrado em alguma coisa que não são suas metas, seus desafios e o próximo movimento que você vai fazer. É tentar se conectar com o momento presente. Isso te coloca no estado de foco, isso te coloca no estado de mais presença no aqui e no agora. E se você conseguir fazer isso,
você vai naturalmente adentrar a um universo do estágio mental de Sattva. Sattva significa o quê? Significa lucidez, significa prosperidade, significa iluminação. Sattva é aquele estado de plena clareza mental, equilíbrio e estabilidade. O estado de Sattva seria você entrar naquele estado que as pessoas descrevem como estado de flow, sabe? Sabe quando você entra num fluxo assim de estar fazendo uma atividade, uma tarefa, seja lá o que for, seja do trabalho ou não, mas você entra num fluxo tão grande naquilo que flui sem esforços, não está sendo difícil, não está sendo desafiador, a coisa simplesmente vai acontecendo e você nem percebe. As coisas fluem sem você se desgastar, sem você se cansar. Não é difícil concentrar, não é difícil realizar, não é difícil resistir às tentações, não é difícil dizer não para o chocolate, para o docinho, para a comida gordurosa e por aí vai. Perceba que o sattva é quando você encontra um perfeito equilíbrio entre o movimento e a estabilidade, o movimento e a inércia. Você sabe exatamente como equilibrar as duas coisas. E você entra nesse estado mental que é plenamente favorável para qualquer coisa que você queira fazer. Perceba que esses estágios, eles meio que se sucedem. Quem está em Tamas precisa vir para Rajas, quem está em Rajas precisa vir para Sattva, quem está em Sattva deve buscar se conservar em Sattva. E aí que vem o erro de estar nesse estado mental Sattva, que é o quê? Que é você achar que isso é um mérito conquistado e agora está tudo certo. Não é bem assim. A gente tem altos e baixos. E você construir uma mente que está a maior parte do tempo em Sattva, você construir uma habilidade para criar, para fazer com que a sua nova tendência mental seja esse estado, isso leva um tempo. Você precisa cultivar hábitos para isso. Quando a gente está falando de Sattva, a gente está falando de uma perfeita conexão com o momento presente. Para chegar nisso, você tem que treinar estabilidade do seu corpo, aumentar a sua saúde, treinar meditação, treinar técnica respiratória, que dá estabilidade emocional. E tudo isso cria esse estado de plena presença no aqui e no agora. Todos os hábitos que eu descrevi anteriormente para você superar Tamas e Rajas, eles precisam ser mantidos. E assim, Sattva vai se tornando a sua nova rotina, o seu novo normal, vamos dizer assim. Não precisa superar Sattva, você apenas deve buscar se manter nele. E a jornada do yoga, ela é exatamente essa jornada, de você tentar eliminar da sua vida tamas, eliminar a inércia, não deixar que isso te domine, controlar o movimento, porque ele é importante, a vida é movimento, tudo está em movimento o tempo todo, mas você não deve deixar com que esse movimento te torne uma pessoa dispersa, desatenta e desconectada do momento presente. Então, o movimento ele deve ser controlado. E Sattva, esse estado de clareza, de lucidez, de estabilidade e concentração, isso deve ser sempre aumentado, intensificado na sua rotina, no seu dia a dia. Então, basicamente, a jornada do yoga é essa. Elimine Sattva, controle Rajas. Elimine Tamas, controle Rajas e aumente Sattva. É basicamente isso que você precisa fazer. Espero que essa conversa tenha te dado um certo nível de clareza sobre esses estágios mentais e espero que você saia daqui tendo uma mínima ideia de como fazer para lidar com o estado mental que é mais predominante em você. Inclusive, coloca aqui nos comentários se você é uma pessoa mais tamas, mais rajas ou mais sattva. E se você quiser praticar yoga comigo com esse objetivo de passar por esses estágios e aumentar Sattva na sua vida, conheça a comunidade Sattva. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê na próxima. Até lá!